sustento, e na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome, em meio à morte o teu nome é vida. Nem a morte pode te vencer. Chamar teu nome traz tua presença. O nome sobre todo nome. Na enfermidade o teu nome é cura. Na escassez teu nome é sustento, e na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida. E nem a morte pode te vencer. Chamar teu nome traz tua presença. O nome sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Jesus, nome sobre todo nome, nome que foi dado à igreja, nome de nosso Senhor, aquele que se entregou para que pudesse ser enviado outro, o Consolador, o maravilhoso ajudador, já está pairando em uma manifestação muito específica em nosso meio. Eu quero te convocar e te estimular a ficar muito atento, para que os muros do seu intelecto não te impeçam de provar algo que está proposto para você no reino do Espírito. Deixa eu te dizer, essa noite você está aqui, mas você não está aqui. Seu corpo físico está nesse lugar, dentro desse prédio, mas no reino do Espírito você está nele, acessando ao trono da graça e da majestade, aonde há um poder ilimitado, aonde há uma manifestação ilimitada da presença. Você não verá normalmente nesta casa espiritual. Não é comum, não é que não possa ter, mas não é comum você ver em nosso meio determinado ministro chegar e dizer, orando: Pai, nós entramos agora na sua presença. Não vai ser comum você ver esse tipo de coisa. Por quê, Bruno? Porque cremos que já estamos na presença, habitamos na presença. Mas, todavia, contudo, entretanto, é necessário entender que nós podemos provar de uma medida cada vez maior da manifestação da presença. Hebreus 11:6 fala sobre nós nos aproximarmos de Deus. Então é possível me aproximar desse lugar. Eu creio em nome de Jesus, no seu coração e na sua mente, algo sendo ligado e ativado, para você liberar acessos para Deus se manifestar em uma medida extraordinária essa noite sobre a sua vida. Isso não tem a ver com uma liturgia, isso não tem a ver com um ministro, não tem a ver nem com um seminário. Tudo isso é lícito, tudo isso faz parte do pacote e tudo isso está cooperando para aquilo que acontece. Mas existe algo que diz respeito a você, e eu declaro em nome de Jesus esse algo provando de um verdadeiro rompimento. Eu declaro em nome de Jesus que os muros que Satanás tentou levantar na sua mente para limitar aquilo que você pode acessar estão caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Pode ser que você
você estava com expectativa para algumas coisas que iam acontecer nesse ano ou daqui a um tempo, hoje você acessa por causa da presença, por causa do poder, porque o maravilhoso ajudador já está em manifestação, já está operando. Aleluia. Pai, nós te louvamos e rendemos graças, Senhor. Te louvamos e te rendemos graças, Senhor, por causa da unção, por causa da tua palavra. Eu declaro uma noite de respostas, eu declaro uma noite de rompimento e ruptura, e nós sairemos daqui fortalecidos e conscientes da tua presença e da tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, amém e amém. Você pode se assentar, o teclado fica comigo. Muito obrigado, Ministério de Música. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, amém. O irmão Reagan, no seu livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, ele fala algo que o Senhor tratou com ele em uma determinada vez. Isso marcou a sua história, o seu ministério. Eu acredito que seja algo interessante de todos nós pegarmos para a nossa vida, para as nossas vidas. Certa vez o Senhor disse para ele: é melhor você estar 2 passos atrás de mim do que 1 na minha frente. Porque se você tiver 1 passo na minha frente, você está sem cobertura nenhuma. Então é melhor você ser devagar, um pouco devagar, para seguir as minhas instruções, do que ser rápido demais e se precipitar. Sabe que muitas vezes nós precisamos aprender a parar tudo e esperar no Senhor. Nós somos estimulados em todo tempo a viver uma vida completamente acelerada, por causa da velocidade da informação, por causa da globalização, por causa do uso do internet, do celular, da internet, das redes sociais. Nós somos acostumados a uma velocidade muito rápida, mas às vezes é importante você parar e dar tempo a quem é dono do tempo. Amém. Aleluia. Aleluia. Para você que talvez esteja nos visitando, possa correr o risco de ter caído aqui de paraquedas, nós estamos no meio do nosso seminário de verão Rema. O Rema é o centro de treinamento bíblico que ensina os filhos de Deus a viver a palavra de Deus. Uma escola sobrenatural, extraordinária. Você vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa escola. Mas nós realizamos esse seminário 2 vezes ao ano. Por isso nós tivemos uma primeira aula com a professora Areta a respeito baseada na matéria do Rema, as realidades da nova criação, a maravilhosa novidade de vida. Depois nós tivemos a segunda aula com o professor Rodrigo, onde ele ensinou sobre a maravilhosa graça, baseada na matéria do Rema, Gálatas. E hoje eu estou aqui para falarmos sobre o maravilhoso ajudador, baseado na matéria como ser guiado pelo Espírito de Deus. É óbvio que em uma noite, em um culto, a gente não consegue resolver tudo aquilo que é ensinado em uma matéria do Rema. Aliás, nós temos um tempo limitado aqui, e no Rema você tem uma matéria com 7 dias de aula para cada matéria, com 2 tempos de aproximadamente 1 hora. Então é uma verdadeira imersão. Amém? Mas eu creio, o Espírito Santo vai sinalizar e vai colocar coisas, fundamentos, que vão dar base para a nossa vida correr na velocidade que Deus espera que ela corra. Eu creio, você vai sair essa noite desse lugar ajustado e inspirado. Diga comigo, ajustado e inspirado. E eu gosto dessa palavra ajustado, porque eu geralmente, quando eu penso em ajuste, a ideia que eu tenho é de um parafuso ou de uma peça que faz parte de algum componente sendo apertada, sendo ajustada, sendo colocada ou posicionada no lugar certo. E quando pensamos nisso, você pode imaginar, por exemplo, uma bicicleta. Uma bicicleta, ela tem várias peças ou componentes que são presas através de parafusos ou de algum outro tipo de ferramenta similar, outra peça similar. E essas peças, elas levam um determinado aperto. Mas você há de convir comigo que
você vai ter um cuidado com o aperto quando você vai ajustar uma bicicleta. Quem nunca, talvez aí, andando de bicicleta, passou pela experiência do pedal sair e você ficar ali com o pé pendurado? Eu creio que, assim como eu, quem já andou de bicicleta, quem andou muito de bicicleta, né? Hoje acho que as pessoas até andam um pouco, mas talvez você tenha tido esse tipo de experiência. Isso acontece. Agora perceba, se você está montado numa bicicleta e tem algo que não está muito ajustado e aquele pedal cai, você não bota a sua vida em risco, por assim dizer. Dependendo da situação até pode, mas no geral, não. Você toma um susto ali, gera um incômodo, mas você vai lá e resolve. Mas você consegue entender que se for um desajuste em uma roda de um carro, o perigo é maior? Quando você está falando de um carro, de um automóvel que atinge uma velocidade muito maior que uma bicicleta, se torna mais perigoso ter algo que não está ajustado. Então, se a roda não tiver com aperto específico e ela tiver risco de soltar, imagina você estar numa Avenida Brasil da Vida ou numa rodovia a uma alta velocidade e uma roda sai. O dano que isso pode causar é um grande dano, não é? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não te chamou para andar na velocidade de um carro. Deus te chamou para ser um foguete. Agora, é necessário entender que se você é um foguete, Deus tem altos voos para você, tem viagens velozes, extraordinárias para alcançar o alvo. É necessário estar bem ajustado. Porque se o dano num carro ele é maior, imagina você num avião ou num foguete, em um caça. Amém? Então, vai ser necessário que todas as peças estejam devidamente ajustadas. Então, essa noite, nós vamos colocar alguns pontos. Eu creio, o Senhor vai fazer alguns ajustes no seu coração e na sua mente, para que nós possamos caminhar para aquilo que Deus quer. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, e no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e ele vai falar algo aqui que eu considero bem importante para uma noite como essa. Você chegou lá em Romanos capítulo 9? Romanos capítulo 9 e versículo 1. Deixa eu te falar, irmão, você vai voar alto e veloz. Você vai alcançar o alvo de Deus para a sua vida. É um ano de expansão, e expansão extraordinária. É um ano de expandir na sua influência, nas suas finanças, no seu conhecimento. Esse é o ano. Amém? Romanos capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E por que isso é tão importante para mim e para a sua vida? Eu vou colocar alguns fundamentos para você entender porque nós lemos esse versículo e onde nós vamos caminhar. A primeira coisa que nós precisamos entender quando queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, quando entendemos que nós queremos andar sincronizados com esse maravilhoso ajudador, que é o Espírito Santo, é entender a frequência em que ele opera. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer sobre manter íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo o nosso espírito, alma e corpo. O nosso corpo é a parte física, é a parte que inclusive tem uma voz. Aqui durante a oração achei interessante, Débora estava orando e ela falou: no mundo há muitas vozes e nenhuma contudo é sem significado. Isso está escrito em 1 Coríntios no capítulo 14 e versículo 10. Paulo fala isso, ou seja, há muitas vozes e nenhuma é sem significado, nenhuma deve ser desconsideradas. Agora, existe uma voz que eu quero escutar para que eu seja bem instruído naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, e essa é a voz do Espírito Santo. Ela não vai funcionar em qualquer frequência, ela vai funcionar em uma frequência específica. Então, o meu corpo tem uma voz. Que voz é essa? São os sentidos físicos: o tato, a visão, a audição.
Então, os meus sentidos físicos fazem com que eu me comunique com o mundo físico. Então, a voz do meu corpo, ou da dimensão do meu corpo, são os sentidos físicos. Mas nós também temos a nossa alma, que no Novo Testamento é derivada da palavra grega psique, que deu origem a palavras como psicologia e psicanálise. É a mente, o raciocínio, o intelecto, que também tem uma voz. Que voz é essa? São os pensamentos. A voz da sua alma ou da sua mente são os seus pensamentos. Agora, interessante é percebermos que o nosso corpo, quando a gente entrega a vida para Jesus, nada acontece com ele, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que sujeitá-lo e governá-lo, porque ele vai desejar andar na inimizade das coisas do Espírito. Ele vai desejar andar nas coisas da carne. Na verdade, são as obras da carne. Amém, irmãos? Você está conseguindo acompanhar comigo até aqui? Na minha alma, quando eu entrego a vida para Jesus, quando eu entrego a vida para Deus, quando eu confesso a Cristo, nada acontece instantaneamente na minha alma. A minha alma começa a entrar num processo onde eu preciso renová-la. A Bíblia diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que isso é tão importante? Porque se eu entendo que essas duas áreas não estão salvas ainda, ou completamente salvas, porque o corpo, ele não está salvo, ele só vai ser resolvido ou redimido quando encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares muito em breve. A nossa alma, nós decidimos todo dia renová-la pela palavra, então ela está num processo de salvação, mas também só vai ser completamente resolvido no dia que estivermos diante do Senhor, porque a Bíblia diz: nós vamos vê-lo como Ele é e vamos conhecê-lo como Ele nos conhece. Mas o meu espírito é onde eu nasci de novo, é onde eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É lá que eu recebi a natureza de Deus, é lá que eu recebi o amor de Deus, foi derramado em meu coração através do Espírito Santo que nos foi dado, ou outorgado, ou concedido, segundo está escrito em Romanos capítulo 5, entre os versículos 1 ao 5. Então, espírito, alma e corpo, a frequência do espírito é o reino espiritual. Amém? E qual é a voz do meu espírito? É a minha consciência. As pessoas tendem a achar que a consciência é algo que está associado ou restrito à alma, ao intelecto. Mas biblicamente falando, a sua consciência é a voz do seu espírito ou do seu coração recriado segundo Deus. Porque a voz do corpo são os sentidos físicos, a voz da alma são os pensamentos, e a voz do coração ou do espírito humano recriado, que tem a natureza de Deus, é a consciência. Por isso Paulo vai dizer: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Nenhum texto vai falar que o seu corpo ou a sua alma já foram completamente redimidos, mas o seu espírito sim. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, lá no capítulo 9 e versículo 14, que o sangue de Cristo purificou a nossa consciência, para que agora possamos servir ao Deus vivo. Por que isso é tão importante? Porque a instrução do Espírito Santo vai chegar no seu coração, e ela pode subir através da sua consciência. É no seu espírito ou no seu coração que você vai ter a frequência certa para ouvir e entender ou discernir as instruções de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Na realidade é algo bem simples. Qual é a questão principal? É que para que você flua nisso, para que você possa discernir, para que você possa ouvir a voz de Deus no seu coração, quando? Todo dia. Deixa eu te dizer uma coisa: de manhã Deus tem desejo de falar com você, de tarde Deus tem desejo de falar com você, de noite Deus tem desejo de falar com você. Se você acordar de madrugada, Deus estará desejoso de falar com você, porque você tem um Deus, um Pai que é apaixonado por você. Ele é louco por você e deseja ter comunhão com você e relacionamento em todo o tempo.
Eu acho interessante como algumas vezes as pessoas costumam dizer, não, porque eu estou no silêncio de Deus. Se você está no silêncio de Deus, muito provavelmente ou você está em desobediência, ou você não seguiu a instrução que Ele te deu, Ele não vai te dar outra, até que você siga a última, porque Ele é um Deus de princípios. Porque fora disso, Deus está disponível para falar com você em todo tempo. E eu declaro sobre a sua vida um tempo onde você vai ter discernimento das instruções de Deus, em coisas específicas, em detalhes. Você será preciso, você será sábio, porque a sabedoria que vai balizar a sua vida é a sabedoria do Espírito. Mas interessante é que o irmão Reagan, ele ensina, né, que é possível treinar o espírito humano. Como assim? Você consegue treinar o seu corpo? Sim ou não? Você consegue. Você consegue treinar a sua alma ou o seu intelecto? Sim. Se você fizer uma atividade física, você vai estar treinando o seu corpo. Se você começa a praticar um esporte, repete, quando vai passando os anos, você começa a dominar aquele esporte, chega ao ponto até de poder ensinar. Porque você treinou aquilo. Com a sua alma, o seu intelecto é a mesma coisa. Isso serve para assuntos que não utilizam o seu corpo, ou até para o sincronismo dos dois. Quando você pega, por exemplo, um lutador, um artista marcial, ou um jogador de futebol, ele treinou o quê? A mente e o corpo. Ele precisa ter o corpo treinado para responder, mas ele precisa ter a mente treinada para reagir diante das situações e circunstâncias. O jogador de futebol, se ele tiver se ele tiver uma boa coordenação motora, mas se ele não tiver uma mente treinada para fazer aquele determinado movimento, ele não vai conseguir executar com maestria. Durante muito tempo, né, se falou, na realidade nós tivemos na história alguns atacantes que ficaram muito conhecidos, mas sempre gosto de lembrar do Romário, que era alguém conhecido por como ele agia dentro da grande área. As pessoas falavam assim, se ele pegar a bola dentro da grande área ali, daquele espaço, a probabilidade dele fazer gol, não importa onde ele estivesse, era muito alta. Porque ele era extremamente treinado para acertar o gol dentro daquela área. Ele se aperfeiçoou naquela região. Você consegue entender isso? Ou seja, você pode treinar a sua mente, você pode treinar a sua alma. E eu gosto sempre de pensar na questão da luta, né? Porque a luta foi a experiência que eu tive, né? Treinando muitos e muitos anos as artes marciais, eu sempre acabo lembrando desse exemplo. É interessante se você pegar duas situações similares. Imagina uma pessoa que está parada e uma outra que decide dar um soco naquela pessoa. Uma pessoa que não sabe se defender, que não tem noção nenhuma de luta, a pessoa, quando ela começar a fazer o movimento, ela já está aqui, ó, chegando para trás e colocando a mão, fazendo esse movimento mais ou menos. É a forma, quando uma bola vai na direção, a reação geralmente é essa aqui, sim ou não? Essa é a reação natural. Mas isso aqui, será que é uma boa estratégia para defender quando uma pessoa vai dar um soco? Não, amém? Agora, quando a pessoa não sabe como agir, essa vai ser a reação dela. Agora, se uma pessoa do nada resolve dar um soco em um atleta experiente em artes marciais, primeira coisa, ele não vai movimentar um dedo. Aquela pessoa vai armar, vai vir na direção, ele vai continuar parado. Por quê? Porque o domínio que você tem em uma determinada área vai definir a sua paz, a sua reação ou comportamento e o resultado que você vai ter. O domínio que você tem de determinada área vai definir a sua paz, o seu comportamento e o seu resultado. Um atleta experiente, ele sabe que se alguém tenta me dar um soco, por exemplo, se eu chego para trás, eu estou dando a chance dele tentar dar outro até ele acertar. Agora, se eu fico parado e no momento certo eu faço um pequeno movimento com a minha cabeça, o soco da pessoa passa direto e agora eu estou mais próximo para golpear de volta. Mas o que gerou esse resultado ou essa performance? É o domínio que se tem daquela modalidade. Então, se eu domino aquela área específica, primeiro que eu não vou ficar desesperado com medo de tomar um soco. Eu fico frio diante da circunstância. Por quê? Porque eu domino a circunstância.
Segundo, eu me comporto de maneira precisa e efetiva. Eu não vou gastar energia à toa. Eu vou ser rápido para resolver o problema. E terceiro, o resultado vai ser bem-sucedido. Agora, você pode treinar o seu espírito humano para entender, para perceber, discernir as instruções de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Vá comigo, por favor, para 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3. O nível de domínio que você tem em uma área treinada irá determinar a sua paz, o seu comportamento e o seu resultado final. É tempo de dominarmos o reino do Espírito. É tempo de estarmos cada vez mais sensíveis à presença do Espírito. Aleluia. É tempo de os nossos ouvidos espirituais estarem mais atentos, discernindo as instruções do Espírito. Eu quero dizer para você, vem dias e eles estão chegando, onde você vai estar em situações, contextos que não vai fazer o menor sentido, mas um sopro de dentro de você vai chegar na sua mente e você vai entender: isso não é coisa na minha cabeça. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço essa voz. É o meu maravilhoso ajudador. E você vai perceber que você vai sair de problemas que não vão chegar nem a estourar diante de você, porque você vai estar preparado. Você não vai ser pego de surpresa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa pouco tempo atrás. Eu estava comentando que eu tenho provado nos últimos tempos muito mais do dom do discernimento de espírito. Então eu percebo, eu vejo algumas coisas no reino espiritual de maneira muito específica em alguns contextos. Eu estava conversando com uma pessoa da minha família e a gente, naquele momento, eu falei, não, inclusive pouco tempo atrás eu tive uma experiência onde eu estava dirigindo e eu vi, ou percebi pelo Espírito, não é necessariamente algo que eu vejo literalmente, mas eu percebi que tinha um demônio falando uma coisa no ouvido de fulano, falando, e o fulano cruzava o braço, aí o demônio abraçava ele e ficava do lado dele falando, e aquele demônio ficava acompanhando aquela pessoa. Aí todo mundo me olhou com um olhão arregalado assim, né? Porque essa pessoa não estava ali na hora. Eu falei, eu vi isso assim, 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 mas eu não tive direção de falar com aquela pessoa. Eu orei por ela e depois aquele demônio saiu. E aí a gente conversando ali, aquela coisa, aí passou um tempo, aí essa pessoa da minha família que estava nessa roda de conversa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou, olha, pelo amor de Deus, se você vê um demônio falando alguma coisa no meu ouvido, você me conta. Aí eu expliquei, eu falei, olha, não, eu não contei para a pessoa, porque era um contexto assim, assim, assim. Ela poderia não estar receptível para ouvir, porque envolvia uma questão que ela estava chateada com uma determinada questão. Eu percebi o que estava acontecendo. Ela, não, mas você me conta. Aí beleza, aí depois eu fiquei pensando, o Espírito Santo virou para mim e disse, filho, diga uma coisa. Porque pensa só, pega isso pelo Espírito em nome de Jesus. Essa pessoa, ela ouviu uma informação no plano natural de algo do plano espiritual. E por causa disso, aquilo ligou uma consciência nela sobre o mundo espiritual. E ela pensou, se aquilo aconteceu com aquela pessoa, pode acontecer comigo também. E aí ela pensou, olha, se você vê, você me conta. Só que depois que eu falei com essa pessoa, o Espírito Santo começou a tratar comigo. Ele falou, o mundo espiritual, ele existe de vez em quando ou o tempo todo? O diabo trabalha contra a sua vida de vez em quando ou o tempo todo? Qual é a probabilidade dele estar tentando falar alguma coisa no seu ouvido agora? Aí eu fiquei pensando, agora eu aviso para ela ou não aviso? Ei, é tempo de aprendermos a viver de fato, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, com uma consciência do que acontece no reino do Espírito, porque é muito mais profundo do que você pode imaginar. Envolve os seus relacionamentos, envolve as suas ações diárias, envolve o seu trabalho, envolve o plano de Deus para a sua vida. Aleluia.
E o que faz eu perceber isso mais ou menos? Você abriu lá em 1 Timóteo no capítulo 3? Diz assim no versículo 9: conservando o mistério da fé com a consciência o quê? Com uma consciência limpa. Por que eu abri esse texto? Teriam vários outros, mas eu abri esse texto para te mostrar que apesar da sua consciência ser purificada, a Bíblia vai dar vários indícios sobre um posicionamento que você precisa ter em relação à tua consciência. A tua consciência deve ser limpa, a sua consciência deve ser flexível, moldável. O irmão Hegel ensinando sobre isso, ele fala sobre uma consciência tenra ou maleável, flexível, moldável, ou uma consciência enrijecida, inflexível, endurecida, ou que a Bíblia chama de cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Paulo vai dizer, você está em 1 Timóteo, você vai abrir comigo, você vai pular para o capítulo da frente, o capítulo 4, o próximo capítulo, aliás, e o versículo 2. E olha o que ele vai dizer aí. Você está em 1 Timóteo, vai para o capítulo 4, versículo 2, amém? Ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, a consciência, ela pode ser flexível, maleável, limpa, ou ela pode ser cauterizada, enrijecida. O que faz uma coisa ou outra? Bom, uma consciência flexível, moldável, é uma consciência que é sensível. Ela vai perceber as coisas do Espírito com mais facilidade. Uma pessoa pode entrar nessa igreja, num culto como esse, e porque ele tem uma prática de vida de treinar o seu espírito, ele simplesmente vai ter uma percepção espiritual que outros não vão ter. Ele vai receber do reino do Espírito com uma facilidade que outros não vão ter. Por isso que em um mesmo ambiente, pessoas recebem de maneira completamente diferente. Porque tem a ver com uma exposição que um ou outro tem ao reino do Espírito. E da mesma forma, essa consciência ela pode se enrijecendo até chegar ao ponto como esse aqui, que é cauterizada, não tem nem mais jeito. O que vai definir uma coisa ou outra? O que faz com que eu tenha uma consciência enrijecida ou não maleável, caminhando para uma consciência cauterizada? E eu quero dizer caminhando por quê? Porque a sua consciência ela vai caminhar para um lado ou para o outro. Assim como no treinamento do corpo, a pessoa chega em um determinado estágio, para poder fazer atividade física, e ela começa a praticar, e o corpo dela começa a sofrer uma mudança ou uma variação. De acordo com o objetivo da pessoa que vai para a academia, ela tem um tipo de treino para alcançar um resultado, outro tipo de treino para conseguir um outro resultado. Seja de um jeito ou de outro, ela começa esse treinamento e começa a sofrer essa variação. Ei, Deus está te chamando para entrar num tempo de treinamento do Espírito. E você vai começar a caminhar para o lugar que Ele tem. Um lugar onde você é rápido para pegar fogo. Para você que não fez o rema ainda, vai ser uma grande oportunidade para você. Tempo de preparação não é tempo perdido. Amém? Mas o que faz eu ter essa consciência enrijecida? O Espírito Santo tratou algumas coisas no meu coração. Desobediência, omissão, quando você não faz o que você foi chamado para fazer. Irmãos, eu estava ouvindo o culto de domingo à noite, com o irmão Zé Carlos. Que coisa poderosa. Eu achei tão precioso o que ele falou sobre servir ao Senhor, sobre você servir ao Senhor, sobre você obedecer servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é um privilégio. Agora, quando você não serve, quando você não pega algo no corpo local, na igreja em que você faz parte, e você na verdade não faz esse algo, você está se omitindo. Só que esse tipo de atitude, a desobediência, a omissão, a desonra com as coisas do Espírito, a irreverência, carregar peso, pecado, tudo isso são coisas que vão te deixar menos sensível às instruções do Espírito. O que vai acontecer? Deus vai falar com você e você não vai perceber. Por quê? Porque a sua consciência vai estar mais voltada para aquilo que é natural.
A sua mente vai se inclinar para as coisas da carne. E o que vai acontecer? O diabo vai conseguir embaraçar a sua vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, você não precisa abrir, ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer saber como manter a sua mente flexível, estar mais a sua consciência flexível, estar mais sensível às instruções do Senhor? Obediência. Cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Dê passos. Mas à medida que você não faz isso, você entra numa posição de embaraço, onde o diabo consegue encontrar vantagem contra a sua vida. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música, a gente já está caminhando para encerrar. E meditando sobre isso, irmãos, teve algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração que eu queria compartilhar com você rapidamente. A primeira são algumas alusões com respeito a algumas coisas que eu já ouvi de outros contextos, que nem eram contexto cristão, mas eu acredito que vai ter uma boa aplicação. E eu entendo que é a forma como o Espírito Santo quer comunicar e expressar algumas coisas. Amém? A primeira delas eu me lembrei de uma expressão que alguém usou certa vez, sobre o que seria a rat race, ou a corrida dos ratos. Você sabe o que é a corrida dos ratos? Você já viu aquelas gaiolas que tem um hamster, e aí ela tem aquela rodinha lá, e o hamster sobe ali, e ele corre, 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 e nunca sai do lugar? Tem crente que está vivendo na rat race, porque ele está sempre fazendo alguma coisa, mas nunca está caminhando para lugar nenhum. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso em Deus não tem a ver necessariamente com sucesso nesse mundo. Tem a ver com você cumprir o seu chamado e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Na realidade, o maior fracasso que um cristão pode ter é ser bem sucedido em fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E aí tem muita gente que era para estar voando como um foguete, mas está andando numa bicicleta toda desajustada, porque não tomou algumas decisões que já era para ter tomado. Aí vive cansado. Você sabe às vezes onde você tem que chegar, mas você não vai chegar de bicicleta. Deus preparou um foguete para você. Ei, lança fora a bicicleta. Aí você fica cansado. Sabe por que você fica cansado? Porque segundo as leis da física, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se não tem deslocamento, se o deslocamento é zero, qualquer força que você multiplique por zero, no final vai dar zero. Então seu trabalho é zero. Então não adianta você se matar de trabalhar se você não estiver caminhando para lugar nenhum no plano que Deus tem para a sua vida. E às vezes o ajuste é fino. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Já passou da hora de você escolher. Na verdade, eu vou reformular. Já passou da hora de você decidir servir ao Senhor, arregaçar a sua manga e servir na sua igreja local. Trabalho, aonde o deslocamento é zero, o trabalho vai ser igual a zero. Eu declaro em nome de Jesus, você percebendo estratégias do alto, aonde você vai começar a tomar pequenas atitudes, mas você vai ver o rompimento e a explosão que vai ser na sua vida por causa da obediência. Aleluia. Tem lugares que você já sabe que não são para você estar, mas você aceitou ficar nesse lugar. Até faz piada com a situação, mas deixa eu te contar, Deus não está achando a menor graça dessas piadas. Quem está rindo da sua cara é o diabo. Que infelicidade. Alguns, por causa da falta de ousadia e confiança, estão virando palhaços do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez possa ser uma palavra um pouco dura, mas sabe, o Espírito Santo, ele movimenta na igreja. E você vai ver movimentos aonde vão levantar as pessoas, e alguns vão vir e vão trazer pressão mesmo. Mas deixa eu te dizer, a pressão é para te fazer crescer. A pressão é porque Deus te ama, porque o pai corrige ao filho que ama. Enquanto eu meditava, o Senhor me mostrava pessoas que estão em um lugar de
paralisia no reino do Espírito. E aí, por causa do seu marasmo, eles dizem: eu estou na mão do Senhor. E o diabo está rindo em volta, amarrando com uma corda e dizendo: você está na minha mão. Embaraço. E a pessoa: Senhor! E o diabo: você está na minha mão. Embaraço. E o diabo tem embaraçado a vida de pessoas por causa de concessões que são feitas. E às vezes você está olhando para aquilo que parece tão grande, dizendo: é impossível. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo para você: eu não disse para você resolver as coisas grandes, mas começa a dar os pequenos passos que eu já te instruí, e deixe que do grande cuido eu. Senhor, mas é tão grande, parece impossível. E Deus dizendo: todos os dias eu permaneço sentado no meu trono, aguardando você acessar a minha presença. O problema é que a sua carne, ela não quer compromisso, o que ela quer é a facilidade. Começa a botar ela no lugar dela e acessa o lugar que Deus já reservou para você. Pequenos começos, pequenas atitudes. Parece tão grande, parece tão impossível. Eu me vejo dando ofertas milionárias. Começa a ser obediente com as ofertas de 2, 5, 10 e 20 reais que Deus vai te instruir, te inspirar. Porque para cada passo de obediência, você gera um girar de engrenagens no reino do Espírito. Um passo de obediência, uma legião de anjos é liberada. Outro passo de obediência, e Deus se levanta do trono e diz: agora ele entendeu. Outro passo de obediência, e Deus: estou liberando uma nova unção e uma nova posição para ele andar. Não negligencie as pequenas ações que Deus vai mandar você tomar. Deixa eu te dizer uma coisa: eu vejo documentos sendo tocados. Documentos que o Espírito Santo está tocando agora? Não, documentos que você vai mexer. Mas quando você mexer, se prepara, porque vai ser como uma chave abrindo uma janela celestial e derramando algo sobre a sua vida. Sabe o que acontece quando alguém obedece à instrução do Senhor? Um homem chamado Josué, liderando toda uma nação para possuir a terra prometida, lidar com uma grande muralha, 12 metros de altura, 8 metros de espessura. Você tem noção de espessura 8 metros? Impossível. Mas Deus não falou: vai lá e chute a muralha e derrube a muralha. Não, Deus começa com instruções simples. O maravilhoso ajudador, ele sabe o que você precisa fazer para liberar as chaves celestiais. A instrução não foi: derrote o inimigo, derrube a muralha. Não, dê uma volta. 7 dias dando uma volta. Não parece fazer sentido. Preste atenção, cuidado, porque o diabo vai tentar levantar muros na sua alma e no seu intelecto para você não avançar nas coisas que Deus tem para você. Mas vai ser tão simples que você vai ficar maravilhado. E eles começam a rodear um dia, 2 dias, 3 dias. No 7º dia agora vai rodear 7 vezes. Não parece fazer sentido. E eu fico imaginando, porque à medida que eles obedeciam, eles olhavam e a circunstância parecia estar no mesmo lugar. Você começa a obedecer e parece que nada aconteceu com a circunstância. Mas então, no 7º dia, agora chegou a hora, grita: hã? Ei,
Ei, é uma muralha. Tem inimigos, tem torres de vigia. Vou gritar? É, mas obedece. E uma vez que eles gritam, a muralha rui e cai ao chão. Certa vez o povo está lá no deserto. Estamos morrendo de sede. A gente está indo para a batalha, estamos morrendo de sede. E agora? Chama o profeta. Ei, o Senhor está dizendo: cave covas. No meio do deserto a gente está com sede, desidratando. Vai para uma batalha, vamos cavar cova o quê? Para a gente morrer e cair lá dentro já? Cave cova. O que vocês estão precisando? É água. Mas ei, não foca na água, não foca na necessidade, foca na instrução do maravilhoso ajudador. Cave covas, porque você vai ver tanta água que vocês vão beber, vão se saciar, os animais de vocês serão saciados. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele vai derrotar os inimigos. E eles obedecem. E quando eles obedecem, a água flui. Eles são saciados, os animais são saciados, os inimigos são destruídos. Nem para a batalha eles precisaram lutar, porque eles chegaram lá, os inimigos estavam todos mortos. Obediência. Ele está lá, recebe instruções do Senhor. Uma grande adversidade, uma grande circunstância, começa a orar por chuva. Vai lá, menino, vai lá ver se tem algum sinal de chuva. Olha, não tem nada. Vai de novo. Vale a pena perseverar na obediência. Olha, eu não estou vendo nada. Vai de novo. Terceira. Eu não estou vendo nada. Vai de novo. Quarta. Eu não estou vendo nada. Vai de novo. Quinta. Sexta. Parece que não está acontecendo nada, mas só parece. Só parece. Vai acontecer. Ele permanece. E da sétima vez, ei, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas eu queria a chuva, mas a chuva vai chegar. Olhe obediência, fica firme, persevera. A água vai vir, a água vai vir, a água vai vir. Aleluia. Correntes que suportam escutar o teu nome. Não há cadeias que resistam ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Que venha o teu reino aqui, Senhor, governa. As correntes que suportam escutar o teu nome. Não há cadeia que resista ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governa. Aleluia. Há uma unção caindo sobre essa casa nessa noite. Pessoas estão sendo libertas de prisões que elas criaram. Satanás criou prisões de embaraço, mas hoje o Senhor está rompendo os grilhões que estavam te acorrentando. Eia! Ousadia! Se mova! Se mova! O Espírito está dizendo: se mova, 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 se mova em nome de Jesus.
Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Te louvamos, te rendemos graça. É tudo para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero dar uma ordem agora. Toda enfermidade saindo na autoridade do nome de Jesus. As dores que chegaram aqui indo embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rossombre de que babababaxi. Ribanassoro do pressão na mente. Fora agora em nome de Jesus. Liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Na enfermidade o teu nome é cura. Na escassez teu nome é sustento. E na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida. E nem a morte pode te vencer. Chama teu nome, traz tua presença. O nome sobre todo nome. As correntes que suportam escutar o teu nome. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.